De volta para vocês com Sempre Bonita. Como eu falei, o nosso programa hoje está caprichado. Porque a gente está aí com assuntos muito legais para vocês, inclusive se falando do tempo. O tempo de hoje a gente sabe que é algo muito valioso, né? E é muito escasso. Quando a gente olha no relógio, puxa, já foi. Né? Já foi o dia, já foi a semana, o mês está passando muito rápido. Muitas vezes aquilo que você se programa para fazer num dia, você não consegue fazer tudo no dia, você tem que deixar para o outro dia. O que será que acontece? Será que a gente não está planejando direito a nossa agenda, o nosso dia? Ou realmente o tempo está fazendo assim, ó, igual ventilador? Bom, quem vai falar com a gente, explicar um pouquinho mais sobre gestão de tempo e como a gente pode administrá-lo nos dias de hoje, é o palestrante, também consultor e escritor Alan Santana. Ele está aqui e vai explicar um pouquinho mais sobre essa questão do tempo, que é tão valioso, né, Alan? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Larissa. Você sabe, Alan, que às vezes eu vejo por mim, eu olho no relógio e falo assim, meu Deus, mas já é 5 horas, já é 9 da noite, já passou a novela, eu nem vi. Não está assim? Existe a desagradável sensação de que simplesmente não haverá tempo para fazer tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que tem significado. Isso é causa de estresse praticamente crônico para um número muito grande de pessoas. Mas tem solução. Alan, como que a gente pode ter uma administração melhor do tempo? Queria que você explicasse isso, não só para mim, que estou precisando, mas eu acho que todo mundo precisa nos dias de hoje. Perfeito. Se a gente fosse fazer um resumo do que é boa gestão do tempo, é utilizar o tempo para fazer coisas que me aproximem daquilo que eu quero. E aí começa a primeira dificuldade. Um número muito grande de pessoas não tem suficientemente claro aquilo que deseja. Se você pegar um celular e disser para alguém, eu sou repórter da TV tal, e estou fazendo uma entrevista aqui, o que você quer da vida? As pessoas põem um sorriso bobo na cara e dizem, eu quero ser feliz. Veja, isso é um objetivo muito vago. A boa gestão do tempo, repito, é utilizá-lo para fazer coisas que me aproximem daquilo que eu desejo. O primeiro passo sempre será definir de maneira clara, específica, objetiva, sempre que possível numérica, o que eu quero. Exemplo, eu quero ganhar mais. Quanto? Eu quero um carro. Qual? Eu tenho que ser mais objetiva. Mais objetivo. A ideia é colocar os seus objetivos no papel de maneira muito específica. Só a partir daí eu posso começar a pensar em boa gestão do tempo. Bom, então, resumindo, ser objetivo é ter uma boa gestão do tempo, colocar num papel, ser específico e seguir aquilo ali, né? Na verdade, existem várias etapas, né? A primeira sempre será definir de modo muito claro o que eu desejo. Eu quero passar no teste de TOEFL de proficiência em língua inglesa, por exemplo. Tem pessoas que definem objetivos vagos do tipo, eu quero melhorar meu inglês. Isso é muito vago. Não, agora eu quero ser aprovado no teste de TOEFL até o final de 2018. Isso está muito claro, muito específico. O passo seguinte será me lembrar com frequência desses objetivos. Um dos aspectos mais recorrentes da natureza humana é a nossa extraordinária capacidade de nos esquecermos. E por esquecermos os nossos objetivos ao longo do dia, nós tomamos decisões que não estão em sintonia com eles. Uma estratégia muito simples para me lembrar com frequência dos meus objetivos é reescrevê-los todos os dias. Isso pode parecer tolo a princípio, mas na verdade é uma de muitas estratégias para eu me lembrar e para onde eu quero ir. Outra coisa que você mencionou, absolutamente crítica, são os planos. Eu recomendo para todos os meus clientes que planejem, de preferência à noite, as atividades do dia seguinte. Em que sentido esse planejamento é extremamente importante? É colocar no papel as coisas que, apesar de serem muito importantes, não são urgentes. Existe uma categoria de atividades com frequência procrastinada, a um preço absurdo, que é a categoria das questões que são muito importantes, mas não são urgentes, como, por exemplo, estudar um idioma. Para a maioria das pessoas, em muitas profissões, dominar o idioma inglês, por exemplo, pode ser de enorme importância e absolutamente decisivo para a carreira daquela pessoa. Evidentemente, isso, via de regra, não é urgente. Qual é a urgência dela estudar inglês aquela noite? Não há urgência. Como não é urgente, a tendência é que isso vá sendo sistematicamente procrastinado. Uma das maneiras de escapar dessa armadilha é colocar no papel aquilo que eu pretendo fazer no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, mas planejar por escrito e, evidentemente, construir a disciplina para honrar esse planejamento. Existem dois universos muito distintos do comportamento humano, né? Um deles é reagir, o outro é agir. Reagir é responder a um estímulo, é fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. E agir é me comportar com base em um plano. A pessoa está fazendo uma dieta e ela está diante de algo que ela gosta, que é bolo de chocolate. O que é reagir? O plano dela é comer um pedaço de bolo. Eu sou contra dietas radicais. Gosta de bolo, coma bolo, só não exagere. Sim. Tudo bem.
O plano dela é comer um pedaço de bolo. Mas ela, evidentemente, sente vontade de comer o segundo pedaço, o terceiro, talvez o bolo inteiro. O que é reagir? Reagir é continuar comendo. O que é agir? É comportar-se com base no plano, que é comer um pedaço de bolo, dar meia volta e caminhar até perder contato olfativo com o bolo. Eu estou brincando aqui. Ele. Esquece o bolo. Evidentemente, reagir sempre fará parte da nossa natureza, não tem nada de errado. Ir ao banheiro é consequência de uma reação a um estímulo interno. Enfim, de qualquer forma, a gente quer puxar o comportamento mais para a ação e menos para a reação, e isso nos leva à disciplina pessoal. Esqueça qualquer possibilidade de boa gestão do tempo sem forte construção de disciplina pessoal. Com certeza. Bom, estratégias para a gente ser um bom gestor de tempo. Como que a gente pode... Isso já é uma estratégia. Claro. Quais outras você pode indicar para a gente? Eu vou tentar fazer um resumo, vou repetir algumas coisas e acrescentar outras que são críticas. Né? Número 1, defina claramente o que você quer. Você quer uma casa? De que tamanho, de que padrão, etc, etc. Você quer uma renda maior? Quanto, etc. Definir objetivos. Número 2, usar estratégias para me lembrar desses objetivos. Cole na parede, reescreva todos os dias, põe como descanso de tela no computador. Até porque você atrai, né? Sem Tanto dúvida. Você vê aquilo, sem dúvida. Para quem acredita muito no que o universo propõe para a gente, aquilo puxa, a energia puxa, né? Do ponto de vista da lei da atração, você mantém tua mente focada naquilo que você deseja. Exato. E não naquilo que não deseja. Um terceiro passo é fazer planos por escrito das minhas atividades, tomando cuidado de não inchar. Porque quando a pessoa faz uma lista de atividades para o dia seguinte, um erro muito comum quando a pessoa inicia esse processo, ele fazer uma lista muito longa, não dá conta da lista no dia seguinte. Como isso vai se repetindo, ela constrói a interpretação de que esse instrumento, a lista de atividades, o plano, não é eficaz. Na verdade, ela está usando mal. E a construir essa percepção, ela abandona esse método, que é um método extremamente poderoso. Então tem que tomar cuidado de montar uma lista que não seja inchada. Montou a lista, no dia seguinte eu preciso exercitar a autodisciplina, força de vontade. Evidentemente, a disciplina é uma construção. Quanto mais eu a exercito, mais fácil fica. A neurofisiologia nos ensina que aquilo que eu faço diariamente ou deixo de fazer vira hábito mais ou menos em 3 semanas. Então eu construo disciplina por corajosa, determinada, persistente repetição. Então, fiz a lista, honrei essa lista no dia seguinte e aí, evidentemente, tem algumas outras estratégias bem específicas, muito importantes, usadas pelos bons gestores do tempo, como, veja, nós somos criaturas de hábitos. Terminar aquilo que começou. Muitas pessoas têm iniciativa, mas não têm, o que eu vou inventar uma palavra agora, acabativa. É fundamental eu construir o hábito de concluir aquilo que eu iniciei. Antes de partir para uma nova empreitada, evidentemente eu posso abandonar uma tarefa, uma missão, se parece... É horrível, né? É um horror. Eu me sinto péssima se eu tiver que acabar uma coisa que eu mal comecei. Não, quando eu comecei tem que terminar, quer fazer, faça bem feito. Eu sou muito desses ditados, né? Sem dúvida. E se parar na metade, minha cabeça fica ali, ó, me horrorizando. Então tem que terminar. A gente pode, eventualmente, abandonar uma tarefa, uma missão, enfim, se houver para isso um motivo legítimo. Claro. Não havendo motivo. Começou a ler um livro. Cheguei à conclusão que esse livro não agrega, não acrescenta, abandone. Né? Agora comecei a ler o livro, abandoná-lo, mesmo sabendo que ele está me ajudando, não tem sentido. A ideia é terminar aquilo que eu comecei. E um outro aspecto hoje muito presente é a relação que nós temos com a tecnologia. Né? Como diz o famoso escritor Brian Tracy, né? A tecnologia é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Existem pessoas que acessam o seu telefone celular 200, 300 ou mais. Ele rouba muito tempo. É um grande ladrão de tempo. E então a pessoa responde 276 mensagens de WhatsApp dos 28 grupos dos quais faz parte, de modo geral com kkkkkkkk, e não é que isso não tenha retorno, mas são atividades de retorno muito pequeno. A ideia é que eu consiga tempo na minha agenda para atividades de retorno maior, como atividade física, relação com a família, dar atenção a pai, mãe, filho, marido, esposa, né? Evidentemente estudo, leitura. Existem atividades de retorno muito maior do que, eu não estou dizendo que eu não possa usar o WhatsApp ou outros recursos de tecnologia para lazer, mas é preciso disciplinar o processo, sob pena de eu dedicar quase toda ou uma parte muito expressiva do meu dia a atividades de retorno muito pequenas. O que seria, né? E como a gente pode vencer a procrastinação? Porque é algo que a gente vai empurrando com a barriga, né? Como diz o ditado. Sem dúvida. Quando a gente define objetivos, é muito comum que
parte das tarefas que eu tenha que executar para alcançar aquele objetivo sejam por diferentes razões difíceis para mim, desagradáveis para mim, e a tendência é que eu vá procrastinando essas tarefas e isso me leva muitas vezes ao não alcançar aquele objetivo que eu tinha escrito ou tinha proposto. O que é uma estratégia interessante para vencer o hábito da procrastinação? Nós somos criaturas de hábitos. A proposta é, faz a lista das tarefas que você tem que cumprir para alcançar aquele objetivo, identifica qual a pior, a mais desagradável, a mais difícil e faça ela primeiro. A não ser que exista um motivo muito forte, às vezes de ordem cronológica, para fazer diferente. Não existindo isso, a ideia é eu construir o hábito de encarar inicialmente como primeira tarefa exatamente aquela que por algum motivo me é mais desagradável. Isso gradativamente vai fortalecendo o meu caráter e desenvolvendo a minha capacidade de realizar as coisas ao invés de procrastiná-las. Adorei. E principalmente essa questão da tecnologia, né, que você falou, que eu acho assim, relação entre gestão de tempo e tecnologia, isso é algo que vem crescendo muito mais, ainda mais entre os jovens, então as pessoas deixam de estudar, deixam de aprender, deixam de ser, né, para ficar em prol de um celular, que é uma vida tecnológica, não é uma vida normal, não é uma vida de você pegar, de você sentir, uma vida online, né, virtual. Tem pessoas que trabalham online, evidentemente elas vão estar conectadas o tempo todo. Se não é o caso, uma recomendação que eu costumo passar para os meus clientes, eu faço coaching também, é que você acesse o celular 3, no máximo 5 vezes ao dia, sob pena, repito, de você acabar não tendo tempo para tarefas que trazem Ou depois que você faz tudo, aí chega de noite antes de dormir e olha. Vai dar uma olhada no celular. Aí você já olha tranquilo. Ninguém manda nada urgente via WhatsApp. Nunca vi ninguém mandar um WhatsApp por bombeiros, fogo, venham logo, isso não faz sentido nenhum. Coisas urgentes as pessoas ligam. Adorei. Então, eu vou deixar aqui o telefone do Alan para vocês. Você que gostou da nossa entrevista, eu tenho certeza que sim, porque foi muito interessante. Falar do tempo sempre é muito bom. Até mesmo porque hoje em dia tempo é muito valioso, tempo é dinheiro, tá aí o telefone dele. Para você que quiser uma consulta, conversar com ele, tá aqui, tem o site do Alan, ali ele tem todas as opções, não só de tempo, mas de outras coisas também, né, Alan, que você fala. Vai voltar no nosso programa a falar, esse é seu livro? Perfeito. Vamos mostrar o livro do Alan aqui. Aqui, ó, Tempo e Sucesso, para você que quer saber um pouquinho mais, é uma ótima leitura que vai agregar na sua vida, no seu dia a dia, em especial para os seus objetivos, né, de tempo, de vida no geral. Tá bom? Obrigada, Alan. Eu que agradeço. Muito bom ter você aqui. Obrigada pelas orientações. E você não sai daí, que a gente já volta com mais Sempre Bonito e mais coisas bacanas para você. Fica aí.